Do conflito Israel-Irã, a gente vai para a super quarta dos juros. Por aqui, o Comitê de Política Monetária voltou a elevar a Selic, um movimento que chegou a surpreender alguns analistas. Foi um aumento de 0,25 ponto percentual, o que elevou os juros para 15% ao ano. Essa nova alta, decidida por unanimidade, elevou a Selic ao maior patamar desde julho de 2006. A gente pode conferir aqui. É o 7º avanço seguido e foi decidido num ambiente que mistura inflação alta, economia forte ainda e mercado de trabalho igualmente resistente. No comunicado, o Copom sinalizou que deve interromper o ciclo de alta na próxima reunião, mas que a Selic deve permanecer num patamar elevado por um período longo. Nos Estados Unidos, também por unanimidade, os juros foram mantidos pela 4ª reunião seguida do Fed. E para analisar essas duas decisões, a gente precisa da companhia do nosso colunista de economia, Bruno Caraza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. O Copom fala em interromper o ciclo de alta da Selic, mas ele deixa a porta aberta para outros aumentos. Como é que é isso? Sim, Renato, é uma posição dura do Banco Central, comandado pelo Gabriel Galípolo, e que não deve ter deixado nada feliz a ala política do governo. Boa noite para você e boa noite para você que está com a gente aqui no JG. Renata, o Banco Central ele emitiu um sinal muito forte nessa decisão de hoje. Além de aumentar os juros, pegando de surpresa aí boa parte do mercado, ele repetiu 2 vezes no comunicado que vai manter os juros nesse patamar de 15% por um período prolongado e também concluiu, como você mesma falou, que o Banco Central não vai hesitar em aumentar os juros novamente se a inflação não cair. Então, foi uma mensagem muito clara do Banco Central, de uma declaração de independência muito forte, e ela é baseada numa avaliação de risco que a diretoria do Banco Central faz em cada reunião do Copom. O Banco Central ele procura pesar aí os prós e os contras em relação ao efeito disso na inflação. A gente está até mostrando aí essa balança aí no telão. O Banco Central, nessa reunião específica, ele considerou que o que pode pesar com a inflação, para a inflação subir e permanecer acima da meta. As expectativas do mercado de que a inflação vai ficar alta por um bom tempo, os preços dos serviços que estão demorando a cair e também o Banco Central está preocupado com os efeitos tanto externos lá fora quanto aqui no Brasil, principalmente política fiscal, sobre o câmbio e isso tudo pressiona a inflação. Agora, por outro lado, o Banco Central considera que os juros podem vir a cair num futuro se a economia brasileira esfriar mais rápido do que o esperado e se a economia mundial crescer menos por causa da guerra comercial e isso levar a uma queda dos preços das commodities. Ponderando os dois lados, o Banco Central chegou à conclusão de que o lado da pressão inflacionária ainda está muito forte, muito superior aos sinais de esfriamento da economia brasileira que ainda estão muito tênues. Então, foi isso que levou o Banco Central a reforçar essa postura de combate à inflação que vai ter repercussões aí para a economia e para a política nas próximas semanas. Renata. Bruno, e agora eu peço a tua ajuda para a gente entender a decisão do Fed, do Banco Central americano. Por lá, a decisão foi de deixar tudo como está, num ambiente que mistura pressão inflacionária presente e a economia crescendo menos do que o esperado. Pois é, Renata, era uma decisão até esperada. A inflação nos Estados Unidos está caindo, mas está caindo devagar. Mas para uma grande dúvida na economia americana a respeito dos efeitos das tarifas sobre a inflação e sobre o crescimento econômico. Isso tem dividido a diretoria do Banco Central. O Banco Central americano faz, inclusive, uma pesquisa com os 19 diretores, os titulares e os suplentes, sobre para onde os juros devem ir até o final do ano. E tem uma divisão muito clara, como a gente está vendo aí, né? Dos 19 membros, 7 acham que os juros devem ficar onde eles estão, um sinal de que eles estão preocupados com o possível efeito das tarifas sobre a inflação, mas tem 8 integrantes da diretoria que acham que os efeitos da tarifa vão ser mais fortes sobre o crescimento e sobre o emprego da economia, então eles acham que até o final do ano devem ter mais 2 rodadas de cortes de 0,25%.
25 pontos percentuais na economia americana. Vamos também acompanhar toda essa incerteza lá nos Estados Unidos. Renata. Bruno, super obrigada. Bom descanso para você.